Olá, caros alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Hoje nós vamos iniciar então nossas aulas e nós iremos então começar pela economia brasileira após a década de 1985, na qual vocês já têm esse texto, né, tanto no livro do colégio quanto no livro digital que eu disponibilizei do Moreira e Ceni. É, Só para você ter uma ideia, eu fiz questão então de deixar para vocês aqui, né, nessa página, para a gente ter uma noção da quantidade de vezes que nós alteramos nossas moedas, né? Nós vemos aqui réis, né, cruzeiro, cruzado, cruzado novo, até o real, que é a moeda que nós utilizamos atualmente na nossa economia, né, desde 1994. Nós vamos chegar nesse momento histórico, acho que vale muito a pena nós estudarmos a maneira interessante como houve essa transição para o plano real, ao RV e o real. Mas agora nós vamos focar primeiramente no governo Sarney, com foco, obviamente, que no plano cruzado, né? Para quem não sabe, senhores, a história do Brasil foi um tanto quanto conturbada nesse momento. E o porquê isso? Nós vimos de um período, né, de regime militar, nós tivemos lá, né, o golpe cívico-militar, né, de 1964, né, os militares assumiram o poder, gostaram do poder. Cabe destacar que as Forças Armadas brasileiras elas são legalistas, elas não agem na legalidade, na ilegalidade, então foi uma conjuntura que levou aquele golpe, os militares gostaram do poder, ficaram lá até 1985. Nós tivemos a emenda Dantes de Oliveira, alguns anos antes, e que não prosperou, um ano antes. Então, em 1985, foi realizadas as eleições indiretas. E aí então o que sucedeu foi que uma chapa formada por Tancredo Neves e pelo José Sarney, que era um antigo apoiador do regime militar, prosperou, ganhou, né, na época então do Sr. Paulo Maluf, e eles assumem o poder. Pois bem, entretanto, cabe destacar que o Sr. Tancredo Neves ele acabou falecendo antes de assumir a presidência da República. O José Sarney, então, ele toma posse em 15 de março de 85 e é interessante dizer que ele pegou e manteve basicamente a equipe econômica que foi montada pelo Sr. Tancredo Neves. E aí então, basicamente, ele tinha uma ideia de fazer um mandato que buscasse trazer reformas para o Brasil, né, uma modernização econômica, inclusive até uma abertura política e econômica. Por que política e econômica? Porque ele não foi eleito diretamente, né, ele não foi eleito pelo povo. Quem seria eleito após a abertura política seria, de fato, completa, seria o senhor Fernando Collor de Mello. E o Brasil, a gente sabe, e estudamos isso no módulo anterior, que o Brasil vivia um período muito complicado, porque o regime militar começou muito bem, crescendo, né, desenvolvendo atividades industriais, e aí então foi havendo um processo de excesso de moeda na economia, um processo inflacionário, uma estabilização. Depois nós tivemos os choques do petróleo, que dificultou muito a administração do Brasil em 73, depois o segundo choque do petróleo em 79, e o governo do João Batista Figueiredo, que foi até 85, basicamente foi um governo para tomar medidas de curto prazo. No dia 28 de fevereiro de 1986, então, foi lançado o Plano Cruzado. Só para você ter ideia, houve a troca da moeda de cruzeiro para cruzado. Se você tivesse lá, tipo, 1.000 cruzados, valia um cruzeiro. Desculpa, 1.000 cruzeiros valia um cruzado, né? Eu falei invertido. Você imagina o nível de inflação que era isso? Era uma tragédia viver no Brasil, né? Era uma inflação de 100, 150, 200% ao mês. Não, não é um ao ano, é ao mês. Ao ano seria uma tragédia, né? Você já lidar com isso. Imagina ao mês. Era uma tragédia. E aí, então, o Sarney, ele foi muito populista nesse período, porque os governadores seriam eleitos diretamente, né, em 86. Então, em fevereiro, ele coloca o Plano Cruzado em prática e ele toma uma série de medidas. Muito interessante. Ele congela todos os preços, faz um reajuste de 16% no salário mínimo e pega todos os outros salários, pega uma média do poder de compra e acrescenta em 8%. O que aconteceu foi que todo mundo passou a ter um potencial de compra muito grande. Ele começou a esticar os prazos no crediário, tipo, sabe, Casas Bahia? Você quer pagar quanto? Sabe aquele negócio? Sabe?
Então começou a estender, né? Naquela época era 2 vezes, 3 vezes. Começou a tentar, de uma certa forma, alterar isso, alterar a linha de crédito, e basicamente a população toda começou a produzir e a consumir muito, né? Começou a querer consumir. Só que a grande questão é que isso teve um impacto muito, mas muito negativo, né? O primeiro impacto positivo para o PMDB foi que naquela época eles elegeram 22 dos 24 governadores. Por quê? Pô, tá tudo perfeito, pô, não tem mais inflação, todo mundo pode comprar, podemos dividir em muitas vezes o que nós compramos, e aí então a população brasileira não estava acostumada a lidar com isso, não percebeu que aquilo era literalmente, na minha concepção pessoal, mas eu acho que vale a pena vocês analisarem também, eu não quero tomar decisão por vocês, uma medida populista, né, para eleger os governadores que lhe eram interessantes. E aí então foi tipo, literalmente um êxtase em 1986, quando entra em plano, em fevereiro, o plano cruzado. Mas aí a questão, essa foto demonstra muito bem isso para o que aconteceu. É, Infelizmente, o que não se contava à época eram os problemas que iriam acontecer com o problema do congelamento dos preços. Pois bem, com esse aumento pela demanda e de consumo, começou a haver um desaparecimento dos produtos das prateleiras, né? Começou a haver uma escassez de produtos. Em alguns casos, essa escassez era real, porque havia uma procura muito grande. Porém, em outros, cabe destacar que esse consumo, esse consumo, o aumento dele não foi possível, não era possível de gerar escassez. Ou seja, os empresários começaram a criar barreiras no processo produtivo, porque ele percebia que o seu produto que foi tabelado e foi estabelecido pelo governo, ele não era viável de se vender, né? E aí então começou a cobrar o ágio pelo consumo. O que seria o ágio pelo consumo? Você chegava lá no açougueiro lá, você não conhecia ele, ou você conhecia, vamos supor. Você, ó, quanto que é o quilo do acém aí? É 10 cruzeiro, mas não tem. Deve só, mas e se eu pagar uma ágio, assim, ó, por 30 cruzeiro, eu tenho uma 100 para você, né? Puta, é a cara do Brasil isso aí. Não tinha inflação oficial. Você ia lá, todo mês existiam as fiscais do Collor. Vem aqui, denuncie. Se você vê que alguém está vendendo um produto acima do tabelado, denuncie. Obviamente, era mó legal. Ia lá o Jornal Nacional, fechava o estabelecimento. Ó, está cobrando acima, né, do preço. Só que na prática, existia uma imperfeição nisso, porque você não pode congelar o preço artificialmente. Eu não posso, enquanto governo, o governo ele é burocrático por si só, saber quais que são os seus custos efetivos. Como que eu congelava o preço, sendo que o custo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no estado de São Paulo e em Manaus, né, no estado do Amazonas, eles eram diferentes uns dos outros. Então, isso gerou muita imperfeição, né? E aí, então, começou a haver reajustes, né, de preço. A inflação, por si só, ela era estável, mas existia uma inflação. E essa inflação estava onde? Estava escondida por detrás do que a gente denomina de ágio. É, e aí, então, ah, havia um grande problema, o Brasil era muito fechado, não tinha como abrir a economia, né? Existia o ágio, né? O dólar crescia muito com relação à nossa moeda, nós tínhamos um déficit público muito grande, e aí então isso fazia com que a gente nos mantivéssemos naquela ciranda que eu já havia explicado para vocês. Depois disso foi lançado o Plano Cruzado 2 em 1986, também sem muito sucesso, só que o Plano Cruzado ele liberou os preços, houve uma explosão da inflação e, acima de tudo, foi decretada a moratória, que foi o calote público. Quando o Brasil falou que não iriam pagar os seus credores internacionais, houve uma fuga de capital do Brasil, né? E depois disso ainda teve o Plano Bresser, o Plano Verão também sem sucesso. Cabe destacar o seguinte: a década de 80 foi uma década perdida. Crescemos apenas 2,7% em média ao ano. Tanto o Figueiredo quanto o Sarney
apenas fizeram ajustes de curto prazo na economia, pouco conseguiram avançar. E cabe destacar que o Sarney foi aquele que deu início a um incipiente processo de privatização da nossa economia, né? Vendeu a Aracruz Celulose, a Caraíba Metais, a Eletrociderúrgica Brasileira, e tivemos é, uma triste repressão de greve na CSN, que veio a ser privatizada alguns anos depois, em 93 para 94, aonde alguns operários morreram. Um abraço para vocês e até mais.